gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo e pedindo a bênção, a direção para esse trabalho, também pedir perdão por todas as nossas fraquezas, nossas falhas. Oremos todos nesse instante. Gracioso Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Teu amado Filho, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos pela fé, em espírito e em verdade, ao redor da Tua santa palavra, Senhor Deus, e todos juntos vamos prestar esse culto ao Senhor, que é o nosso sacrifício. A Tua palavra diz que o nosso culto racional é o nosso sacrifício, que nós oferecemos ao Senhor. Então nós pedimos nesse instante perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e também agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas das Tuas santas mãos. E eu peço ao Senhor direção para este culto, que o Senhor nos dê inspiração, orientação e que o Senhor possa ser glorificado, adorado através deste culto e que também os Teus filhos possam ser edificados para a Tua bendita glória, Pai. Nós pedimos estas bênçãos humildemente e nós Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está registrada em Isaías 55, começando no versículo 10. Isaías 55, os versos 10 e 11. E a mensagem que nós estamos estudando é a mensagem O Anjo de Deus. E eu estava observando que tem uma mensagem com esse mesmo título, O Anjo de Deus, mas pregada no ano de 1948. Esta que nós estamos estudando é a mensagem pregada no ano de 1951, pelo profeta Irmão Branham, não é? Porque às vezes o irmão pode querer acompanhar e pode estar na outra mensagem. Então, essa é do ano 1951. E agora nós vamos ter a parte de adoração, de louvores, com hinos para a glória do Senhor Jesus Cristo, e depois nós voltaremos então com a oração intercessória e também a leitura da Palavra de Deus e a continuação do estudo da mensagem que nós já citamos, não é? Vamos cantar para Deus agora, adorando com alegria no nosso coração.
Amém. Lá dos altos céus.
as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus, me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Vinda do céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Vinda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Estrada um dia ouvi voz melodiosa e muito gentil. No céu eu estou a te preparar um belo, belíssimo lar. Oscilar, onde eu irei morar. Eu vejo ao longe a cidade de luz, meu doce lar. Lá hei de achar queridos meus, dando louvores a Jesus. Também vou louvá-lo nos altos céus, no belo, belíssimo lar. Doce lar, onde eu irei morar. Eu vejo ao longe a cidade de luz, meu doce Ao lar eterno em breve irei, junto ao Senhor eu morarei. Ali em bela praia convidar ao belo, belíssimo lar. Doce lar, onde eu irei morar. Eu vejo ao longe a cidade de luz, meu doce lar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor para a sua bendita glória. Amém, Senhor Jesus. Então agora, meus amados irmãos,
Vamos ler as Escrituras Sagradas, conforme já anunciado. Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Graças a Deus. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele é onipotente, soberano, não é? E quando Ele quer, Ele disse, quando eu quero operar, ninguém pode impedir. Graças a Deus que nós cremos nessas verdades, não é? E agora nós vamos então entrar aqui na mensagem, conforme anunciado, e vamos a partir do parágrafo 16, porque nós chegamos ao parágrafo 15 no culto passado, né? Então, começa assim. Então eu disse, certamente haverá alguém de Deus. Se Deus tivesse enviado isto, haveria alguém que estaria pronto para recebê-lo. Eu não sabia nada sobre vocês, então. Eu não tinha, senão alguns amigos. Eu sempre fui mais ou menos como a expressão seria, ovelha negra. Mas agradeço a Deus, tentando viver para Ele e fazer o que é certo. Ele me deu 1 milhão de amigos agora. Ele lhe dará o desejo do seu coração. Quando eu entrei na igreja, ou melhor, entrei entre vocês e recebi o batismo do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida, eu me senti em casa. Nunca me senti como se estivesse com pessoas que me amavam e me entendiam. Eu sempre fui considerado outra coisa, talvez um neurótico, mas estou feliz por estar em casa hoje à noite com o povo de Deus. Ele está querendo dizer, porque no parágrafo 15, ele contou-nos que ele havia sido convertido na Igreja Batista, então ele era um pregador batista, jovem, não é? E depois, ele também disse que a Igreja Batista não excluía nenhuma pessoa por estar crendo em alguma doutrina diferente. Eles só excluiriam a pessoa que estivesse vivendo imoralmente, não é? Então agora ele está dizendo, aí Deus começou a trabalhar com ele não sabia nada a respeito do assunto, mas ele encontrou um povo que estava recebendo o seu ministério. E esse povo eram os irmãos pentecostais, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Então ele estava se sentindo em casa, juntamente com um povo que cria na manifestação dos dons. E entenda agora, o anjo de Deus, às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ele não chegue a você naquele momento. Simplesmente pode que não seja uma cura instantânea, mas como você crê, a sua fé te fará são. Algumas pessoas têm fé espontânea, muita fé, muito profunda, e isso é um milagre. Alguns deles têm fé quase profunda, vai demorar um pouco. Alguns têm fé do tamanho da semente de mostarda, muito pouca, mas simplesmente fique com isso. Isso te trará para fora. Isso vai se materializar
quando Deus falou o barro que se sobrepunha naquela noite, aquela era a palavra de Deus. Deus apenas tinha haja, e sua palavra se materializou. Isso é verdade. Onde ele conseguiu o barro, se não existia? Muito bem, não é? Onde ele conseguiu o barro, se não existia? Ele apenas falou, e a palavra materializada de Deus, que formou a terra em que você estava, se estabeleceu. Oh, que maravilha! Como o passado se descobriu. É pela fé que nós cremos nele. Deus creu em sua própria palavra e formou o mundo. Se tivéssemos tempo para entrar nessas coisas... Agora, isto, eu quero dizer que, embora Deus envie seus mensageiros, anjos, sobre a virtude, novamente você retorna no poço de Betesda. E quando aquele anjo descia, a primeira pessoa que entrava com fé era curada. O anjo a cercava por completo e saía do poço. Você vê como isso é? Agora, você consegue entender? Alguém disse, eu não vejo porquê, se um Espírito Santo colocasse o irmão Brana sob aquela condição, ele não teria força suficiente para permanecer ali e orar por todo o povo. Veja, é mal entendido, querido cristão. Eu não posso explicar, Você simplesmente tem que aceitar minha palavra. É só isso, vem? Agora, às vezes nas Escrituras, eu posso não saber muito sobre a palavra. Eu não conheço o livro, mas conheço o autor. E o anjo, e tenho certeza que ele não vai me deixar sair do caminho. Quando digo isso, sei que estou certo, que toda pessoa aqui já está curada, cada um de vocês. A única coisa que posso fazer, ou Deus pode fazer, qualquer um pode fazer, é fazer sua fé, trazer sua fé para crer nisso. Se há algum ministro, qualquer pessoa aqui que pode fazer alguma coisa para ajudar alguém a crer, é o que você deve fazer. E Deus, em seu amor soberano, enviou este dom para manifestar-se diante de você, para que você saiba que ele nunca ficou morto lá atrás. Ele ressuscitou novamente, e ele é o Cristo ressuscitado conosco esta noite. Seu mesmo poder, sua mesma manifestação, embora você não o veja, ainda assim você sabe que ele está aqui. Você o vê na forma do Espírito trabalhando. Judas disse, ou Tomé, melhor dizendo, ele disse, se eu puder tocar em seu lado e tocar em suas mãos, crerei nele. Ele disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ele pode não se materializar ante vocês esta noite, mas ele está aqui. E toda a palavra de Deus é uma semente e se materializará. Se você crer,
apenas aceite-a em seu coração. Creia e isso acontecerá. Agora, às vezes, talvez, se você recebeu a oração, você ouve o anjo do Senhor falar e dizer: assim diz o Senhor, você ficará bem. Não duvide disso. Lembre-se, se é maligno, ou câncer, ou crescimento em cerca de 72 horas, você ficará bem. Bem doente, não é? O irmão Baxter provavelmente explicou tudo isso, o que ele faz em uma reunião, dizendo a você o que é tudo isso. Porque sem isso, você certamente sentirá falta da sua cura. Você não vai entender como fazer isto. Se você não sabe como abordar isso, você certamente ficará fora. Então, é que isto que servem as reuniões da tarde e assim por diante. É para explicar isso, o irmão Baxter o faz porque eu não tenho tempo. E se eu entro assim, então, às vezes, isto tira o espírito de mim. E eu levo um bom tempo para trazê-lo. Deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Desculpa, um bom tempo para reavê-lo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Ele está dizendo que o irmão Baxter, antes dele entrar na plataforma, o irmão Brana entrar na plataforma, o irmão Baxter fazia então uma preparação da igreja, da audiência ali, do grupo, não é? Para que eles pudessem aprender a como receber a cura. Ele disse assim: se um câncer, por exemplo, a palavra o mata dentro da pessoa, a pessoa parece que fica pior depois disso, porque aí ele morre, é um tumor, ele morre e fica aquela coisa morta ali dentro da pessoa, né? E em 72 horas a pessoa fica pior do que antes. E aí é onde a pessoa pensa que não recebeu a cura. E quando ela pensa que não recebeu a cura, ela perde a cura. Então era isso que o irmão Baxter fazia na preparação do culto. Ensinar as pessoas, quando o anjo do Senhor disse, assim diz o Senhor, é só crer, somente creia. E não importa os sintomas, não dê atenção para o sintoma, só dê atenção para a palavra do Senhor, não é? Era isso que o irmão Baxter fazia. Bom, agora quantos sabem, já leram no livro sobre os anjos que ministraram às pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Todos nós. Às vezes, quando uma bênção é pronunciada, ela é pronunciada sobre você. E isso tem que acontecer. Somos os únicos com pressa. Deus nunca está com pressa. É bom a gente observar isso, não é? Deus nunca está com pressa. Nós é que somos os apressados, não é? Deus nunca está com pressa. Ele deixou jovens hebreus entrarem diretamente na fornalha ardente, antes de fazer qualquer coisa a respeito. Isso é muito bom a gente aprender essas coisas. Quer dizer, você recebe a oração e você precisa crer. Qualquer pessoa, eu preciso crer, todos nós precisamos crer que aquilo é um assunto encerrado. Não é? Porque lá ele fez a menção dos homens hebreus, não é? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, quando eles foram ameaçados de serem jogados na fornalha, o Senhor Deus não veio livrá-los assim imediatamente. Ele deixou que eles fossem jogados na fornalha. É isso que ele quer dizer. E se a gente tiver muito pouca fé, a gente acaba descrendo a hora que chegar na porta da fornalha. Falei, eu acreditei em Deus, mas ele não me socorreu.
Aí a pessoa perde a bênção porque desacreditou, não é? Em Deus. Bem, ele apenas se pôs lá no céu e os observou até eles entrarem. Aqui, há não muito tempo atrás, havia uma mulher, estava em uma das reuniões e ela tinha sérios problemas no estômago. E ela foi para a reunião e ela veio através da plataforma e ela não podia comer nada, nada ficava em seu estômago, apenas enchia de acidez sua boca e ela ficava toda cheia de gases e ela estava em condições tão terríveis, até ao ponto em que ela tinha palpitações em seu coração e ela não podia descansar à noite. E ela disse: quando eu fui até a plataforma, olhei para você, disse: você segurou minha mão e disse: comece, disse, seu rosto mudou e algo falou em um tom diferente de voz e disse: assim diz o Senhor, você tem problemas de estômago, mas a sua fé te faz sã. Ela disse: saí da plataforma alegrando-me, me achei a pessoa mais feliz que existe no mundo. Ela disse: eu fui naquela noite, fui para casa e tentei comer. Ela disse: quando tentei comer, foi o mesmo que sempre. Então essa irmã estava dando testemunho. O anjo do Senhor disse: assim diz o Senhor, tua fé te curou. Mas quando ela foi para casa, ela tentou comer e aconteceu da mesma maneira que acontecia sempre, a acidez e tudo mais. Então olha que exemplo, né? Que conselho para nós, que precisamos de receber uma bênção, né? Aconteceu o mesmo que sempre, disse: fiquei com aquilo, eu não larguei. Aquilo era a palavra, né? Fiquei com aquilo, eu não larguei. Ela disse: dias após dias se passaram, você tinha deixado a cidade e mais algumas cidades e ela veio para a reunião. Ela disse: certa manhã tentei comer um pouco de aveia no meu café da manhã e estava cuspindo na minha boca. E ela disse: eu estava de pé à janela, lavando pratos, chorando, dizendo: Senhor, eu simplesmente não posso ajudar, mas sei que é a verdade. E ele me disse que se eu testificasse algo menos que isso, ora, minha fé cairia. Disse: enquanto eu estava em pé ali, disse: a mais doce sensação que eu já senti em minha vida veio sobre mim. Ela disse: todo o ardor diminuiu. Aleluia. O inchaço sem arrotar. Ela disse: me deixou. Ela disse: eu estendi a mão e peguei um pedaço de laranja, normalmente me causava um distúrbio terrível na mesa, e comecei a comê-lo. Disse: quando caiu, não queimou. Ela disse: eu terminei minha tigela de aveia. Aleluia. É isso, só isso que nós precisamos para receber, é só crer, não é? Eu terminei a minha tigela de aveia, servi um café que não bebia há muito tempo, bebi e estava tudo bem. Eu disse: corri até a minha vizinha para contar a ela. Ela tinha recebido oração, poucas
casas abaixo da minha. Ela recebeu oração por um crescimento do lado de sua garganta. E eu desci para contar a ela o que havia acontecido. Disse: quando cheguei lá, ela gritava no mais alto de sua voz e disse: o crescimento havia acabado de desaparecer de sua garganta. Aleluia! Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E nós lemos que a palavra do Senhor não volta vazia. É como a neve que cai e a chuva para regar a terra, ela não volta para Deus mais. E a palavra também é assim. Quando a irmã desceu lá na casa da outra para testificar que tinha sido curada, a irmã estava em gritos lá de alegria por ter sido curada também, porque o tumor tinha desaparecido da garganta. É só você permanecer na fé. E não duvide, e não aceite que alguém diga: ih, isso está aumentando, hein? E você não sara. Não aceite isso, não. Falei: eu estou sarando, sim. Eu estou sendo curada, sim. Está diminuindo, sim. Eu quero ver se Deus não faz. Ele já fez isso. Aleluia. Glória a Deus. O que foi? Foi o anjo de Deus passando pelo bairro. Aleluia. O anjo de Deus passou pelo bairro, isso eu acredito, né? Invisivelmente, né? E chegou lá para cumprir a palavra que havia sido dita lá no culto. Curou uma aqui, já desceu lá, tirou o tumor da garganta da outra e assim por diante, né? O anjo de Deus passando pelo bairro, suas bênçãos foram proferidas. Às vezes, eles não podem chegar até você como eles desejam. Olha isto, meu Deus, né? Às vezes, os anjos não podem chegar até você como eles desejariam chegar, não é? Quantos se lembram quando Daniel, o anjo veio até ele e disse: 21 dias ele resistiu. Você se lembra disso, não é? Daniel orou, mas o anjo disse que ele teve problemas e não pôde alcançá-lo por 21 dias. Gente, desculpe a expressão, né? Gente de Deus, povo de Deus, isso são coisas tremendas, são maravilhosas para nós. Olha só, você recebeu a oração, às vezes você não recebeu, não acabou o sintoma naquela hora. Pode ser que tenha havido uma situação como essa. O anjo do Senhor ficou impedido de vir, mas ele virá. Aleluia, ele vai vir, ele vai passar. Olha só isto, né? Como aconteceu com Daniel. Isso está na Bíblia. Desde que saiu a ordem, ele ficou tentando vir, mas ele não podia. Deixa eu ver se ele fala aqui, né? 21 dias depois de ter feito a oração. Portanto, não tenha pressa, apenas creia, tenha fé. E se você aceitar a Jesus esta noite como seu curador, tenha fé, tem que acontecer. Oh, meus irmãos, a quem eu estou falando nesta hora, aqui está um pregador que crê nessas coisas, crê na cura divina, crê no poder de Deus, crê em tudo que nós podemos aceitar da parte de Deus sobrenaturalmente. E você me acompanhe nessa fé, venha comigo nessa fé, seja o que for, pode ser câncer, pode ser tuberculose, pode ser problema no coração, coração fraco, veia entupida, seja o que for. Daqui a pouco nós vamos orar, não é? Ainda em favor das pessoas necessitadas. Mais uma vez, nós vamos ter mais oração em favor das pessoas necessitadas, porque tem uma irmã que pediu as nossas orações, ela chama, eu não anotei o nome ali, mas me passou um pouquinho, acho que deve ser Maria Carolina Machete, né? Então, essa irmã pediu oração, eu não a conheço, porque ela pediu lá no e-mail, não é?
ela ouve os cultos. Então, irmã, seja para a senhora essa palavra agora. Para tudo que a senhora precisa, é só crer, a senhora puxará o anjo do Senhor aí, aonde a senhora estiver. Aleluia. Assim tem que ser, porque é isso que nós estamos lendo aqui, não é? E outra coisa, eu nunca traria uma pessoa para a plataforma se não fosse por uma coisa, que eu pudesse ficar cara a cara com a pessoa. Muitas vezes, no prédio, você vai me ouvir chamar as pessoas, dizer coisas, e eu vejo isso se materializar. A própria vida ante mim se materializa. Talvez eu comece aqui e olhe lá fora, eu vejo uma garotinha, digamos, e isso vai começar a se materializar. Eu vejo o jeito que ela é, algo acontece e eu vou começar a falar o que eu vejo e depois de algum tempo aquilo vai embora diante de mim e talvez aquilo defina ou define a mulher. Ela acabou de chegar a essa idade e eu vejo onde ela está. Talvez ela esteja em um hospital, talvez algo tenha acontecido, eu apenas falo aquilo. Então, talvez, antes de falar, vejo a pessoa ir embora. Bem, talvez eu apenas digo, o Senhor te abençoe. O Senhor te cure, o que Ele já fez, dando-lhe fé. Aleluia. Mas na plataforma eu tenho que observar, estou apenas abrindo meu coração. Eu sinto que estou diante de amigos esta noite. Eu tenho que ter cuidado com o que faço. Você sabia que os dons divinos poderiam fazer com que você perdesse sua alma? Misericórdia, hein? Olha, olhemos isto. Você sabia que os dons divinos poderiam fazer você perder a sua alma? Aí você perguntaria, por que, irmão Brana? Explica isso para nós, né? Vamos aí então, né? Veja, você tem que observar o que você faz com os dons divinos. Meu coração se acaba. Eu olho aqui e vejo este pequeno bebê de cabeça d'água deitado diante de mim. Agora, você não sabe como meu coração vai para esse bebê. Desejei poder ver o que aconteceria com como eu tive eu penso em dizer para aquela mãezinha lá, ó, Jesus Cristo curou seu bebê, suas orações foram gostaria de poder dizer isto, mas não posso, até que ele me diga. E eu tenho que ter cuidado. Agora, talvez o privilégio de ser esta pessoa, ou digo, de ter esta pessoa diante de mim, talvez haja algo causando aquilo. Bem, se eu conseguir, talvez, quando estiver diante da pessoa, ou dessa senhora assentada aqui, você ou qualquer um de vocês, pode ver o motivo. Agora, você percebe que sou muito específico quando eu repreendo um espírito lá fora. Porque você tem que observar, em algum momento Deus usa a doença como castigo para as pessoas. Isso aqui eu estou gostando, hein? Eu estou gostando desse ensinamento aqui para nós, não é? Porque nós chegamos assim e repreendemos a doença, não é? É isso que ele está dizendo aqui.
nós repreendemos a doença, mas às vezes a doença está lá porque ela está tendo um trabalho a fazer, ela está castigando a pessoa, porque a pessoa está rebelde. Olha isso aqui, é muito importante. Deus usa a doença como castigo para as pessoas. Você sabia disso? Às vezes é trazido sobre elas como um chicote para trazê-los de volta a Deus. E se Deus permitiu algo lá e eu, por um dom divino, o retiro sem o arrependimento daquela pessoa, você notou o homem aqui que me disse algumas noites atrás, ou algo assim, que estava de pé aqui na plataforma, que ele professou ser um cristão, ele pertencia a uma igreja moderna e tudo mais, e ele teve algum problema com ele. E eu olhei e continuei vendo escurecer e continuei observando. Eu o vi de pé em um canto com um charuto na boca, fumando assim, soprando a fumaça. Eu disse: Senhor, você tem um hábito e é isto que está entre você e Deus. Se você estiver pronto para abandonar os charutos, Deus está pronto para te curar agora. Aí a coisa ficou séria para o lado do irmão lá, não é? Se Deus mostrou para o profeta que ele estava fumando charuto e aquilo é o que estava impedindo ele de receber a bênção, não é? Aqui não faz muito tempo havia uma mulher que atravessava a plataforma, se parecia muito com uma mulher santa. E ela subiu na plataforma, ela tinha um ouvido surdo. Acabei de detectar um espírito surdo e eu tentei repreendê-lo e ele ficou com a mulher. E enquanto olhava para ela, bom, parece que ele tentou repreender o espírito surdo, mas o espírito ficou com ela ainda. Enquanto eu olhava para ela, vi uma jovem de pé na minha frente com cerca de 14 anos de idade e ela tomou o caminho errado. Eu comecei a contar, eu disse à mulher que ela tinha tido um bebê antes de se casar e então ela se casou com um homem, ela o deixou e foi algum culto religioso que a levou a se casar com outro homem. Ela não o amava, ela o deixou. Eu disse: você está vivendo com um marido agora que está tendo todo tipo de problema. E aquela mulher derramou na plataforma, desmaiou na plataforma. E quando ela se levantou de lá, ela gritou: Deus, tenha misericórdia de mim. E quando ela o fez, Deus abriu seu ouvido. Aleluia, glória a Deus. Deus abriu seu ouvido, deu a ela o batismo do Espírito Santo em pé na plataforma bem ali. Aleluia. A seguinte, tem um espaço aqui em branco na fita, que é uma nota do editor, né? Que era uma mulher, problema feminino, não a deixava na reunião. Eu não sei por que reverendo Richard T. Reed, o abençoado velho tabernáculo da hora da Bíblia em Jonesboro, Arkansas, foi quem os batizou na igreja na manhã seguinte. Você pode perguntar a ela, você tem que ter cuidado, Deus lhe confia alguma coisa, então
você não pode usá-lo apenas para seu próprio bem. Você deve usá-lo para a glória de Deus. Isso está certo. Quantos creem que Moisés foi um profeta? Ele era, e Deus o amava. E quando ele desceu até a rocha, Deus disse: vá lá e fale à rocha, e ela trará suas águas. Mas Moisés, em sua ira, ele tinha um forte temperamento, ele desceu ali, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha e a feriu 2 vezes. Aquilo quebrou todo o panorama do programa de Deus. A rocha era Cristo. Vocês creem nisso? Não creem, ministros? Ele só foi ferido uma vez, Jesus, né? Só foi ferido uma vez, mas Moisés feriu 2 vezes a rocha. E era Cristo a rocha, né? Ele só foi ferido uma vez. E falamos com ele agora. Isso está certo? Ou é uma pergunta? Isso está certo? E Moisés feriu a Cristo pela 2ª vez. Mas aquilo quebrou todo o quadro do grande programa de Deus. Aqui despedaçou-se ali mesmo, Cristo sendo ferido 2 vezes, quando ele só foi ferido uma vez. Mas Deus estava sob obrigação, e ele deu àquele profeta, Deus estava sob obrigação, e ele daria àquele profeta o poder para fazê-lo. Mas Deus tratou com Moisés mais tarde sobre aquilo. Isso está certo? Quantos se lembram de Elias? Eliseu, editor, é Eliseu que ele quer dizer, né? Ele era um homem jovem, ele ficou careca quando era jovem. E algumas crianças correram atrás dele e disseram: velho careca, velho careca. E aquele profeta, enfurecido, virou-se e amaldiçoou aquelas crianças no nome do Senhor. E 2 ursos saíram da floresta e mataram 42 pequenos inocentes. Isso está certo? Essa não é a natureza do Espírito Santo. Olha isto, hein? Isso aqui é muito profundo, eu gosto dessas coisas. Isso serve de um seminário para mim. Então as crianças, acho que iam indo para a escola, não é? E quando encontraram Eliseu, chamaram velho careca, e ele amaldiçoou as crianças, e 2 ursas vieram, aliás, ele disse 2, né? Os ursos vieram e mataram 42 crianças pequenas inocentes. Isso está certo? Agora olha isto. Essa não é a natureza do Espírito Santo. Mas havia um profeta irado, vem? Meu Jesus, que perigoso é isso, Senhor, não é? Essa não é a natureza do Espírito Santo, mas tinha um homem que era chamado de Deus, era um profeta e ele estava irado. Vem, você tem que ter cuidado com o que você faz com os dons divinos. Eu prefiro ver e saber a respeito do que estou falando. Então, sei se nosso Pai Celestial disse sim ou não. Certamente você pode me apreciar, mas se eu for sincero diante de Deus, mesmo se eu não chego para muitos de vocês, vocês entenderão. Preciso saber primeiro, depois posso pronunciá-lo, depois que Deus me mostrou, mas eu não posso fazer nada até que Ele me mostre. Eu prometi contar-lhes
o final da história da Finlândia na noite passada. E eu tenho cerca de 8 minutos para fazê-lo. Tinha acabado de dizer que o órfão de guerra, deixa eu olhar a hora ali, tinha acabado de dizer que o órfão de guerra foi curado em meio àquele tempo. Os 2 meninos que foram atingidos e um foi morto, colocado uns 15, 20 minutos morto na estrada, antes de eu chegar. A visão foi mostrada aqui na América. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Vejamos bem, vocês se lembram então da história. Então, aquele outro garotinho estava no hospital, morrendo. No dia seguinte, na manhã seguinte, aquela mãe e pai do outro menininho tinha tido um abalo no cérebro. Ele não voltou a si. O paralama o acertou bem debaixo do queixo e o virou e rolou para o outro lado da estrada e bateu na contenção e o apertou contra o lado de cima, do lado de uma árvore, daquele jeito. Ele nunca chegaria, seu sangue saía de seus ouvidos e olhos e boca, o pobre coitado. E a mãe e o pai estavam apenas agitados. Eles eram jovens finlandeses e eles estavam tentando vir até mim para ir ao hospital. É contra as regras. Os administradores não me deixaram ir a um lugar, não me deixavam ir de um lugar para outro, porque se você o fizer, então se você for a um lugar e não a outro lugar, isso causará um sentimento. Então, eles simplesmente colocam todos na igreja de uma vez. E ali o Espírito de Deus opera a partir dali. Então, eles tiveram que fazer isso no exterior. E eu nunca vou me esquecer disso. Senhora Isaacson, ela disse: irmão Brana, eu lhe digo, essas pessoas estão prestes a me deixar louca. E naquela noite, quando eles entraram, havia aquela pequena mãe e o pai nos degraus. Eles tiveram que me arrastar por uma delas, por cima delas, para entrar. Eles estavam quase tirando meu casaco. E outros em pé na rua. Eu pensei, o que é isso? Ela disse: essa é a mãe e o pai daquele garotinho. Eles querem que você vá no hospital. Parágrafo 31. Na manhã seguinte, eles estavam lá novamente. Então a senhora Isaacson disse: você poderia falar com eles por algum momento. Ou melhor, ela perguntou: você poderia, não é, falar com eles algum momento? Eu disse: leve-os ao corredor. E eles entraram no salão e fomos até eles e disseram: venha curar nosso bebê. Está morrendo. Está morrendo. Cerca de 3 dias. Nunca voltou a si. Eu disse: eu não posso curar seu bebê. Isso tudo através de um intérprete. Eu disse: eu não posso curar seu bebê. Disse: bem, você curou o outro? Eu disse: não. Jesus curou o outro bebê. Não eu. Vem. Não, eu não tive nada a ver com aquilo.
eu disse, nos Estados Unidos, ele me mostrou uma visão há um ano que esse garotinho seria trazido de volta dos mortos. Ele nunca me mostrou seu filho. E eles disseram, oh, meu Deus, oh, veja uma visão para o nosso menino. Eu disse, bem, eu não consigo ver visões no meu tempo livre. Eu disse, eu só as vejo quando Deus permite que elas sejam vistas. Eu disse, orem vocês. Eles... Deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Eu me coloco, às vezes, assim, no lugar da pessoa, no desespero do pai e da mãe, né? O garotinho estava lá, talvez em coma, não sei, ali desacordado, e eles estavam desesperados. A única salvação deles foi procurar o profeta de Deus, o homem de Deus. Mas o Senhor ainda não tinha mostrado nada para eles, para ele, a respeito deles, dessa família, desses pais, desse garotinho, né? E ele disse, eu fui lá porque o Senhor tinha me mostrado uma visão do menino ressuscitado lá na estrada, não é? Mas do seu filho ele não me mostrou nada. E veja a inocência, não é, das pessoas. Disseram, veja uma visão a respeito do nosso filho, né? Era mesmo que pedir-me, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por ele. Você que é mãe, você que é pai, você se coloca numa situação assim, no lugar da pessoa, né? Agora pensa bem, se você que é um ser humano se compadeceria de uma pessoa nessas condições, imagine o Senhor nosso Deus, que é a fonte do amor, a fonte da misericórdia, a fonte da bondade, não é? Então, eles continuaram, ela simplesmente não conseguia entender. E eu disse, ela disse, perguntou a senhora Isaacson, pergunte a ele se meu filho vai morrer. Eu disse, eu não sei. Ela disse, bem, venha ao hospital e peça a Deus para curá-lo e coisas. Disse, não podemos fazer isso. E então eu lhe perguntei, eu disse, vocês são cristãos? Não, nenhum dos dois era cristão. Eu disse, bem, olhe, se Deus levar seu garotinho para casa e vocês morrerem como pecadores, vocês nunca mais poderão vê-lo. E se o garotinho, Deus o levar para o céu e vocês morrerem como cristãos, darem seus corações a Deus e morrerem como cristãos, vocês poderão ir para casa, para o céu com o seu garotinho e nunca terem outro acidente lá em cima. Essa é a coisa, graças a Deus. E eu disse, não haverá nenhum acidente lá e vocês viverão para todo sempre. Mas se vocês não fizerem isso, nunca mais verão seu filho, se ele morrer. E eu disse, então, se vocês quiserem um auxílio de mim, tentariam fazer algo por mim. E se vocês querem o auxílio de Deus, façam algo para Deus. E eu disse, por que vocês não entregam suas vidas a Deus? E eles viram que não podiam perder com isso, porque eles seriam cristãos. Se o menino morresse, bem, eles iriam para casa com ele. E se ele não morresse, talvez eles encontrassem graça com Deus e ele pudesse viver. Então, eles se ajoelharam e deram suas vidas a Cristo. E quando eles voltaram, a pequena mãe soa como uma piada, mas
eu não acredito em contar piadas na plataforma aqui, mas não era uma piada. Ela deu um pulo e correu para mim muito histericamente e disse com a mão da senhora Isaacson, segurando-a, disse, veja uma visão para o meu menino. Eu disse, eu não posso. Ela disse, venha, desça agora. Eu disse, não, Deus pode me mostrar no meu quarto, da mesma forma que Ele pode mostrar lá embaixo. E ela disse, entre e veja uma visão para o nosso menino. Eu disse, agora, não posso fazer. Deus me mostrar uma visão. Agora, Ele pode nunca dizer alguma coisa para mim e Ele o fizer. Se Ele o fizer, eu direi a você. Se Ele não o fizer, bem, eu não posso. E assim, ela disse, bem, esperamos você esperamos você, entre. Isso foi muito doce, mas você sabe que não pode fazer estas coisas. Então, a senhora Isaacson, ela finalmente conseguiu que eles saíssem. E eu fui para o quarto. E cerca de 20 minutos, eles ligaram e disseram, Deus mostrou a visão? Não. E mais ou menos 10 ou 15 minutos, eles perguntaram, Deus mostrou a visão? Eles fizeram isso várias vezes antes do culto da noite. Aleluia! Naquela noite, no culto, foi um culto maravilhoso. Agora, aqueles, como é que é aquilo? Lamplanders e coisas estavam chegando, sendo curados, e centenas deles nunca chegavam à fila de oração. Se eles pudessem conseguir, eles entravam no auditório. Eles ficavam lá atrás e você via muletas e bengalas voando e eles jogavam suas macas que os estava carregando, saindo. Eles só queriam ver isso feito. Isso é tudo. Eles sabiam que Deus estava lá para que porque não podemos fazer isso? Porque não podemos ter essa fé simples, vê? Se não estivéssemos tentando imaginar as coisas, isto aconteceria da mesma maneira. Quer dizer, se você não está imaginando, de todas as formas isso vai acontecer mesmo, né? Isso aconteceria da mesma maneira, vem? Deus não respeita a pessoa, Ele só respeita a fé, vem? Deus não te cura sobre os méritos de sua salvação, Ele te cura sobre os méritos da sua fé, vem? Deixa eu ver ali, dá mais um pouquinho só. Então, nós fomos para casa e quando nunca fica escuro naquela época do ano, né? Você pode ler no meio da rua, à meia-noite e a qualquer hora, sem luzes ou nada. E um tempo mais tarde, o sol nunca desce. Apenas desce e volta. É a terra do sol, da meia-noite. Então nós subi as escadas, fiquei empoeirado, então estava no andar de cima do hotel e fui até a janela. Eu tinha esta Bíblia, eu nunca vou me esquecer disso.
ouça atentamente agora. Eu estou preparado para encerrar. E eu tinha esta Bíblia e eu entrei e o irmão Bester lá e meu irmão Hobart, e ele tinha sido curado de uma coisa horrível. Meu irmão enviado do exército para casa para morrer. E ele foi comigo e o irmão Bester. E ele estava, aqui está ele, mas estavam, né? Na mesma sala. E o irmão Lindsay e o irmão Moore estavam no quarto. A senhora Jackson estava em seu quarto e eu tinha um quarto particular por conta. Fiquei sozinho por causa da visitação do anjo do Senhor e eu fui. E eu tenho que parar agora, né, meu Deus? E amigos, se eu tivesse tempo, eu poderia falar daqui, né, daqui semana após semana e nunca contar a vocês 1/3 do que eu ouvi fazer das grandes e poderosas coisas. E à noite eu apenas me pergunto o que dizer, o que ele quer que eu lhes conte sobre algumas das coisas que ele fez, apenas como um testemunho. E ele disse: eu creio que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Está certo? Ele é o sumo sacerdote do nosso testemunho e assim nós entramos. Eu entrei no meu quarto e eu tinha esta Bíblia aqui que minha igreja me deu logo antes de sair nas campanhas, e quando eu comecei, depois do aparecimento do anjo, e eu a tinha aqui. Bem, eu tenho que parar aqui, meus irmãos, não é? Eu parei no parágrafo 35, porque ele está no meio do assunto, mas o tempo se esgotou. Então nós vamos ficar por aqui. Se o Senhor permitir, a gente continua no próximo culto, não é? E agora nós vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de podermos estar vendo e ouvindo, lendo essas coisas, ouvindo, né? Agradecemos ao Senhor por tudo isso, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa convicção e também a nossa compreensão a respeito dessas coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos em nosso próximo culto. Que Deus abençoe a todos e não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também clicar se inscrever, não é? Eu estava pensando aqui, nós já estamos com mais de 10.000 inscritos, acho que já parece que 10.400 inscritos já. Isso quase dobrou no prazo de uns 4 meses, março, abril, maio, junho, né? Pouco mais de 3 meses, já dobrou quase o número de inscritos. Isso é muito bom, porque outros e outros vão conseguindo também ouvir a palavra do Senhor. Fiquem na paz e até o nosso próximo culto. Amém.